Vamos lá, Dorinha, diga a hora pra galera. 16 horas, em ponto. Em ponto, repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto. Web Rádio Maspa. Dudu de Xavier, o locutor que atende a gente pela web rádio. Alô, Júlia. Oi, Dudu, tudo bom? Bem, você tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Você me ouve bem? Tudo tranquilo, tô ouvindo bem também. Antes de mais nada, dê aí uma boa tarde para a galera da Web Rádio Maspa, porque eu tenho ouvintes aqui no Juazeiro do Norte, eu tenho ouvintes na Bahia, né, tanto capital, em Salvador, como interior da Bahia. Eu tenho ouvintes também em Sergipe, eu tenho ouvintes no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, capital e interior, Belo Horizonte. Essa galera toda está nos ouvindo. Por favor, dê uma boa tarde aí. Uau, quanta gente! Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Muito bem. Deixe-me apresentar você aqui oficialmente, então. Dudu Xavier convida e Júlia Barnabé aceita o convite. Olha que legal, né? E ela é marionetista e também palhaça, né? Então ela vai contar pra gente toda essa história aí que é muito interessante, viu? Mais pra frente eu vou dizer pra você também como é que eu conheci Júlia Barnabé, tá? Vamos começar com as perguntas, né, Júlia? Tudo certo aí? Tudo certo, vamos nessa, Dudu. Então vamos lá. Como nós conversamos já fora do ar, você disse que morou 2 anos e meio em Barcelona, né? Lá em Barcelona você fazia teatro físico. Vamos falar sobre isso? Explica pra gente aí qual é essa modalidade do teatro físico e sobre esse período que você morou em Barcelona. Sim, eu morei lá estudando numa escola de teatro físico, que é um teatro que é feito basicamente com corpo e voz, né? É um teatro que prioriza a expressão através do corpo, não tanto focado no texto, né? O texto vem a partir do corpo, né? Então a gente trabalha bastante com máscara, porque uma vez que a gente esconde a expressão facial, é o corpo que tem que comunicar o que você está sentindo, o que você está vendo. Então é um teatro que a gente chama também de teatro essencial, teatro de ator, né? Em que o importante, mais do que o figurino, do que a luz, do que a cenografia, é o ator e a atriz. Muito bem. Mas esse, inicialmente, já foi a sua atividade quando você chegou lá? Porque você comentou também sobre aulas de português que você ministrava, né? Então, o que é que realmente era a sua fonte de renda, vamos dizer assim, quando você chegou lá? Sim, eu fui para estudar, fui para fazer essa escola. Sim. Porém, como meu visto era de estudante, eu não tinha permissão legal para trabalhar, né? Sim. Então eu ia fazendo alguns trabalhinhos assim para poder me manter lá, né? Então uma das coisas que eu fazia era dar aula de português para estrangeiros. Muito bem. Tinha muita gente querendo vir para o Brasil, né? Foi perto da época da Copa Mundial. Então, tinha bastante gente querendo aprender português brasileiro. A Copa de 2014 aqui? Isso. Ah, maravilha. Aí vem o conhecimento das marionetes, né? Vamos falar isso, que é a parte que mais interessa pra gente aqui no bate-papo, né? Como é que começou esse interesse pelas marionetes? Então, ali perto da escola onde eu estudava, umas 3, 4 quadras da minha escola, tem até hoje, né, esse ateliê aberto que se chama Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal. É um espaço comunitário, na verdade, né, ele é autogestionado pelos marionetistas e as marionetistas que sustentam o lugar, que gestionam e que ensinam outras pessoas a fazer, né, não é um curso, na verdade você se torna sócio do espaço e aí sempre alguém vai te orientando, né, num esquema de tutoria. Então, você vai no horário que você pode, o quanto você pode, né? Depende aí do interesse de cada um. E eu conheci as marionetes através do taller, né? Dessa casa, desse ateliê coletivo. Eu vi a primeira vez na rua com uma amiga minha que era também da mesma escola que eu.
e ela tinha construído uma marionete, e aí eu fui assistir o espetáculo dela e eu fiquei completamente apaixonada. Uhum. E fui vendo também outros espetáculos de marionetistas e sempre ia conversar com as pessoas depois, saber de onde veio, onde estudou. E aí muitas pessoas me falavam que vinham de lá, e até que um dia eu fui conhecer. E eu fui assistir um espetáculo, e quando eu entrei naquele ateliê, é um lugar muito mágico, assim, porque é cheio de bonecos pendurados por todas as partes, né, bonecos de todos os tipos, principalmente marionete de fio, mas tem bonecos de todos os tipos. E para mim, é um portal para o mundo dos sonhos, assim, é um lugar que se fabricam sonhos. Então eu fui lá, eu lembro até hoje, era um sábado que eu fui assistir o espetáculo, e na segunda-feira eu fui lá me inscrever para começar. Ótimo. Agora, só por curiosidade já, e também para deixar a galera aí já prevendo o nosso assunto para que rumo que ele vai tomar, o espetáculo que você faz com a Laia, você viu já nesse primeiro contato lá alguma coisa semelhante a isso, ou isso é uma exclusividade sua? Não, eu acho que é uma exclusividade minha mesmo. Olha que legal. Assim, existem outras marionetes que são pintoras também, né? Eu não inventei a marionete que pinta, Sim. mas a dramaturgia do meu espetáculo e também o que ela, como faz, né? O que conta, foi uma criação minha mesmo. Muito bom. Vamos deixar essa curiosidade no ar aí, porque realmente é fantástico isso que você faz com a Laia, tá? Eu tenho um amigo ali dentro do grupo, lá, o Valdeci, ele já comentou ali que ele não conhecia o termo, né, marionetista, né? Ele conhece a arte, mas não conhecia a palavra. Valdeci, eu também não conhecia, e Júlia me ensinou muita coisa já nesses primeiros dias aí de contato. Vamos lá. Aí você conhece isso, né? E eles também construíam lá, os próprios marionetistas construíam os bonecos ou não? Como é que funcionava isso lá? Sim, lá a maioria das pessoas constroem, até você falou sobre o termo, né? Sim. Existe uma palavra em espanhol, que em português a gente usa boneco tanto para o boneco teatral quanto para o boneco brinquedo, né? Sim. Em espanhol, em francês, em inglês, em italiano, nas outras línguas, em geral tem duas palavras diferentes. Então tem uma palavra para o boneco de brinquedo e uma palavra para o boneco teatral, né? Sim. E no caso em espanhol é títere, né? Los títeres. Então, em espanhol, uma pessoa que constrói os próprios bonecos e que apresenta com eles em português também existe, mas a gente não usa muito. A palavra é titiriteiro ou titiriteira. Diferente de marionetista, no caso, para eles é só quem manipula, não quem constrói. Aqui certo. No Brasil eu uso a palavra marionetista porque eu acho ela mais compreensível para as pessoas. Né, porque a gente também não tem essa tradição de usar a palavra titiriteiro ou titiriteira. Ok, mas você já engloba como marionetista tanto quem manipula o boneco quanto quem constrói? Sim, aqui sim. Ótimo. Geralmente as pessoas que manipulam constroem os próprios bonecos. Alguns raros casos as pessoas compram bonecos de outras pessoas, mas em geral quem manipula constrói os próprios bonecos. Muito bem. Aí de que são feitos os bonecos? A maior parte de madeira, né? Tem muita gente que defende que as marionetes têm que ser todas inteiras de madeira, mas da forma que eu aprendi, a gente simplifica a construção para ela poder ser mais rápida, mas também para o boneco ser mais leve. Então ela é quase toda de madeira, né? O que a gente chama de alma do boneco, que é o esqueleto do boneco, é todo de madeira. E aí só a parte do corpo, né, do peitoral, do quadril, que a gente preenche com um isopor de alta densidade, sim, porque ele é mais fácil de trabalhar, mais rápido e mais leve. Mas de qualquer forma, você havia comentado também, acho que foi comigo mesmo no bate-papo que a gente teve antes, que o tempo para você fazer um boneco é coisa de quase 30 dias, é isso? Dependendo da complexidade do boneco, sim. A Laia, por exemplo, para construir um boneco como a Laia, precisa de pelo menos um mês aí, mais ou menos, do começo ao fim, né? Desde desenhar, fazer o desenho artístico, o desenho técnico, o molde das peças, né? E eu uso madeira de pinos para construir. Tem algumas madeiras também que são mais fáceis de entalhar, né?
Sim. Como a cacheta, tilos, dependendo da matéria que você tem à sua disposição também, vai demorar mais tempo ou menos tempo. Muito bem. Quando você fala também dessa parte técnica aí do início, né? Esse desenho é o esboço de como você quer fazer o boneco, é isso, né? Sim, são dois desenhos diferentes, né? Tem um desenho artístico, que é quando você imagina a personagem, como é o olhar, quais são as cores. Sim. E aí tem o projeto técnico, que aí é um projeto de desenho geométrico mesmo. E isso Que tudo, isso tudo é são- a marionetista que faz. Sim. Tá? Pode seguir, pode falar. Não, que é um projeto de desenho geométrico mesmo, né? Que é onde você vai calcular os ângulos de corte da madeira, cada peça, que tamanho tem, vai fazer a proporção do boneco, né? Se você vai fazer uma proporção mais realista ou mais caricatural. Tá. Aí primeiro a gente faz um projeto técnico para depois ir para as peças. Muito bem. Para você que está ouvindo o nosso bate-papo aí, você não tem noção do que Júlia é capaz quando ela está, principalmente com um boneco como Laia, né? Laia, né? É Laia, né? Isso, Laia. É um nome catalão. Isso. Então, quando ela está com a Laia ali, né, manipulando a Laia numa apresentação, você não tem noção como ela faz você que está assistindo viajar durante a apresentação, né? Então, Júlia, como é que é isso? Você também cria antecipadamente, eu não sei se antes do desenho, aí você que vai me dizer, se antes do desenho ou durante o desenho, né, técnico que você está preparando, esse personagem, que é um personagem, né, a Laia, né? Sim. Então, tem duas formas, eu acho, diferentes de construir, assim. Às vezes você pensa antes, eu quero fazer um espetáculo que seja sobre um assunto determinado e eu quero que seja uma menina, que tenha tantos anos. Às vezes você já faz o projeto tendo claro que ação você quer que a marionete faça e quem ela é, né? Que eu acho que é o melhor jeito, assim, é mais recomendado fazer assim, porque aí você já faz um projeto mais preciso. No caso da Laia, como ela foi minha primeira marionete, eu não tinha isso claro antes, né? Eu não sabia direito o que eu queria fazer. Até porque eu nem imaginava que eu ia fazer um espetáculo com ela, assim. Quando eu comecei foi muito só pela curiosidade mesmo de aprender uma coisa nova. Então, depois que eu já tinha ela pronta, que eu fui percebendo quais eram as qualidades dela, né? Então, essa coisa dela ter um olho grande, então ela tem um olhar muito terno, muito doce. Aí que eu descobri que ela tinha um despertar bonito. Eu fui descobrindo ela bem na prática, assim, como ela foi a minha primeira, né? A coisa de pintar veio muito tempo depois. No começo ela escrevia, e aí eu fui percebendo que eu precisava de alguma coisa mais impactante também para o público ficar junto comigo, né? E aí que eu fui desenvolvendo a pintura. Mas eu não tinha pensado isso antes, e aí isso foi requerendo também uma série de adaptações, né? Porque para ela poder mexer a mão daquele jeito, eu tive que construir um controle à parte só para a mão dela. Que se eu soubesse antes que eu queria fazer isso, eu já teria construído pensando nisso. Entendi. Então, eu acho que por mais que você pense o personagem antes, quando o boneco tá pronto, ele tem uma vida própria também, né? Que se você o manipulador tiver com uma escuta aberta, deixa o boneco jogar e vai descobrindo a partir do próprio boneco também. E é fantástico. A galera vai se divertir muito com o vídeo que nós preparamos para eles, porque realmente a Laia, ela tem vida própria. Você não tem noção do que é que nós estamos falando aqui. Você só vai ver depois aí no vídeo, tá? Aí você disse que construiu a Laia como primeiro boneco, e então já foi lá em Barcelona, né? Isso, foi lá em Barcelona. Tá, lá você ainda não tinha esse espetáculo Laia e o Voo da Imaginação. Isso foi aqui no Brasil ou você já fazia lá? Não, o espetáculo surgiu mesmo no Brasil. Lá eu comecei a apresentar já na rua, logo que eu estava com ela pronta, assim, foi muito rápido entre eu ter terminado de construir e começar a apresentar, mas eu ainda não tinha essa história. Assim, nem tinha cenografia, era uma coisa bem mais começo, assim, mais rudimentar.
Ah, muito bem. Ótimo. Eu estou comentando isso. Surgiu também um comentário ali dentro do grupo sobre o seu sobrenome de família, Barnabé. Sim, todo mundo sempre me pergunta se eu sou parente do Arrigo Barnabé, né? Ah, Mas eu não tá. sou. Não. Na Muito bem. verdade, o meu pai chegou a conhecer o Arrigo e eles buscaram um parentesco em comum, mas não encontraram. Ah, então, mas ele é Barnabé, seu pai também. Meu pai é Barnabé. Tem, Não é nome artístico, é sobrenome mesmo. tá, você conheceu alguma coisa com um palhaço chamado Barnabé também? Porque eu falei que você é palhaça, você vai ter que falar sobre isso também, né? Mas palhaço Barnabé, você conheceu algum? Não, né? Não, nunca conheci, mas eu brinco que eu já vim com nome de palhaço de fábrica. Porque Barnabé já é nome de palhaço, né? Tem um Barnabé famoso aí, contador de histórias, né? Que é muito antigo. Muito bem, então a gente vai seguir aqui. Aí você começou a trabalhar com a Laia na rua, lá em Barcelona. Isso. Como é que foi isso? Eu já te fiz essa pergunta, mas porque a gente fica imaginando o seguinte, o artista na rua, né? E aí ele fica à mercê de um valor que aparentemente é um trocado, não é um valor, né, de reconhecimento do trabalho, principalmente para um trabalho igual o de Júlia Barnabé, que é fantástico, né? Aí eu fico imaginando a pessoa indo ali, colocando uma moedinha para um negócio bacana demais, que é esse que é um espetáculo realmente que você faz. E lá em Barcelona foi assim também, ou você ganhou realmente dinheiro que dava para se manter enfim? Então, em Barcelona, as primeiras vezes que eu fui apresentar na rua, fui com uma amiga, essa amiga que foi com quem eu comecei a construir, Sim. e a gente foi apresentar num parque. E juntou uma roda muito grande, muita gente parou para assistir. E aí a gente passou o chapéu e nesse dia a gente ganhou mais ou menos o equivalente que eu ganhava a um mês inteiro de aulas. Então para mim foi uma grande surpresa, porque e foi isso, né? Trabalhando durante 2 horas na rua, eu consegui ganhar o mesmo tanto que eu dava de aulas por um mês inteiro. Então, é possível, sim, ser bem remunerada na rua. Acho que, assim, lá, pelo menos na Europa, tem muita cultura, né, de artes de rua. E as pessoas não veem o chapéu como um trocadinho no sentido de uma esmola, né? Também é uma forma de retribuir o espetáculo que você assistiu, né? Como um ingresso inverso, né? Que você paga no final o quanto você acha justo e digno por aquele espetáculo que você viu. Muito bem, e eu acredito que deve ser realmente, a gente também já falou sobre isso, porque a cultura, né, europeia é diferente da cultura sul-americana, do Brasil especificamente, né? Então a gente sabe que aqui, infelizmente, ainda é designado um valor irrisório, vamos dizer assim, para um trabalho de rua, né? E é uma pena, porque tem grandes artistas aí como você fazendo esse trabalho, né? Mas aí se cria a companhia Tu Mateixa, né? Já lá em Barcelona, né? Isso. Tá, aí explica pra gente o nome Tu Mateixa e como é que é o trabalho da companhia aí. Tá certo. Então, Tu Mateixa é uma palavra em catalão, né? Que é o idioma que se fala lá em Barcelona, que quer dizer você mesma. Porque sou eu mesma que construo, né? Tanto as marionetes, quanto a cenografia, o figurino, a dramaturgia. Eu sou aquela artista que faz tudo do começo ao fim, assim, né? A produção, eu que vendo meus espetáculos, Sim. né? Eu que, enfim, tenho esse trabalho, por isso que chama Tu Mateixa, você mesma. E aí aqui no Brasil eu continuei com a companhia aqui, né? Comecei lá e vim pra cá. E é isso, eu tenho hoje em dia esse espetáculo, estou em construção de outros espetáculos também da oficina de construção. Sim. E também faço marionetes por encomenda. Quando você então está se apresentando, é a companhia Tu Mateixa, em qualquer local? Isso,
Eu Ótimo. chamo companhia porque a companhia é formada por mim e pelas marionetes, né? É É uma verdade. companhia. Já também para a gente deixar a galera sabendo quantos bonecos você trabalha quando você leva para uma apresentação, nós temos a Laia e mais quantos, assim, em média, você costuma levar? Na verdade, a Laia, ela tem um espetáculo só dela, né? Ah, exclusiva. É, sim, sim. Tem Muito muitos bom. marionetistas que fazem espetáculo apresentando trechinhos curtinhos de cada marionete, né? No caso, ela tem com a Laia, é É, uma dramaturgia do começo ao fim só com ela. Eu legal. tenho mais outras 4 marionetes prontas já, mas que os espetáculos ainda estão em desenvolvimento, porque eu ainda estou viajando e apresentando muito com a Laia. Então eu não tenho tido ainda tempo de finalizar os próximos espetáculos, mas estou no processo. E todos eles têm nome como a Laia? Todos têm nome. Diz pra gente aí, pra matar a curiosidade, quem são os bonecos. Então, depois da Laia, eu construí o Ali, que é Ali. um palhaço, e ele Aham. tem esse nome porque eu me apresentei, uma das primeiras apresentações com a Laia foi em Campos de Refugiados no Saara Ocidental, num trabalho que eu fiz com Palhaços Sem Fronteiras. E o Uhum. motorista do nosso caminhão se chamava Ali, o caminhão que levava a gente para as apresentações. Então eu dei o nome desse palhaço de Ali, em homenagem a ele. Muito bom. E depois tenho também o Iroko, que é uma Iroko. marionete neutra, que ela é toda feita de madeira, ela não tem rosto. Ah, E também chama Iroko, é também uma homenagem a um orixá, que é o Iroko, que é uma sim. árvore, Sim. árvore que significa o tempo, né? Ela é esse orixá essa árvore por onde todos os orixás desceram para a terra. Sim. Então, o Iroko, eu dei esse nome em homenagem à mitologia desse orixá. Sim. Aí tem umas outras marionetes que ainda tem, eu tenho um pelicano, que eu ainda não dei o nome dele, que é É. para o espetáculo da Laia, que É. ele ainda está em processo de finalização. Tem um outro que é o Gordinho, Gordinho. que ele é uma marionete bem redondinha, isso. E agora a gente está fazendo algumas marionetes relógios também. Tá legal. Agora, quando você fala gente, eu já sei que você fala a respeito da sua sócia, né? Ah, sim. A Rocio, né? É isso? Isso, a Rocio. Ela também faz parte da companhia e também se apresenta contigo. É isso, né? Na verdade, ela também é uma artista solo, né? A Tá, maioria dos marionetistas são artistas solos, às vezes dupla. tá. Mas ela também é uma artista solo e ela tem uma companhia que chama Na Companhia das Marionetes, Sim, que também é ela, a companheira das marionetes dela. sim. E há um tempo a gente começou a trabalhar juntas, a gente divide o ateliê, a gente constrói juntas, a gente dá oficina juntas, né? Porque ela também é marionetista e palhaça e a gente se conheceu nesse meio do circo, né? Porque a gente tem uma pesquisa muito parecida. Tá. Então a gente resolveu unir forças. Muito bem, aí vamos falar um pouquinho disso, desse trabalho como palhaça, porque ainda lá fora você trabalhou como nos Palhaços Sem Fronteiras, não é isso? Isso. Tá, então, que era inclusive o Ali aí, né, que levava vocês aí, o motorista, né, pelo que você falou. Fala desse trabalho pra gente, porque a gente lembra muito, quando ouve esse nome, Palhaços Sem Fronteiras, dos Médicos Sem Fronteiras. Então vamos falar sobre as diferenças e igualdades desse trabalho? Sim, são organizações parecidas, né, no sentido de serem organizações não governamentais Ah, e que trabalham em áreas de vulnerabilidade social, né? ah, Seja onde tiveram desastres ambientais, guerras, enfim, uma série de fatores que levam à vulnerabilidade, né? sim, E o Palhaços Sem Fronteiras é uma organização que está em 15 países. Eu faço parte de um grupo de palhaços que chama Companhia Cromossomos e 2 pessoas do meu grupo fundaram o Palhaços Sem Fronteiras Brasil, aqui em São Paulo. sim, A gente começou, né, o Palhaço Sem Fronteiras começa na Espanha, na Catalunha, né, em Barcelona, com o Tortel Poltrona. E a gente foi, quando eu morava em Barcelona, eu com esse pessoal do meu grupo, da Companhia Cromossomos, a gente foi atrás do Palhaço Sem Fronteiras para saber como é que fazia para participar. E aí a gente acabou fazendo nossa primeira viagem,
que foi para os campos de refugiados do Saara Ocidental, fica na Argélia, esse campo de refugiados, são 5, na verdade, 5 Sim. campos. Uhum. E aí a gente fez esse primeiro trabalho lá e hoje em dia a gente faz trabalhos tanto aqui dentro do Brasil quanto em vários lugares do mundo. Tá. Geralmente são feitas essas viagens entre artistas de diferentes países, assim, 4 ou 5 artistas, cada um de um país, e vão para um lugar e ficam em geral 2 semanas, 20 dias, fazendo apresentações e oficinas. Aqui no Brasil já como companhia Cromossomos também. Sim, a gente começou com a companhia lá em Barcelona, Sim. e depois a gente veio para o Brasil todo mundo junto, e a gente já faz 7 anos, né, que a gente tem essa companhia aqui, e aí o Palhaço Sem Fronteiras foi fundado em 2016, aqui no Brasil. Por vocês mesmo ou já existia quando você chegou? Na verdade, as 2 pessoas que fundaram a organização é a Aline Moreno e o Arthur Toyoshima, que eles fazem parte do grupo Cromossomos. Sim. E a gente é parceiro, né? Então, através do Palhaço Sem Fronteiras, o Cromossomos faz uma série de projetos, né? Inclusive, a gente já foi para o Rio Doce, por exemplo, 3 vezes, né? Trabalhar com as comunidades ribeirinhas que foram afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão. Sim. E a gente faz trabalhos aqui também nas periferias de São Paulo, né? No Brasil, em vários lugares, em Brumadinho, a gente já esteve, na fronteira com a Venezuela. São vários os locais que a gente atua, mas também a gente faz bastante trabalho aqui nas periferias da cidade de São Paulo, que é onde estão a maioria dos artistas que fazem parte do Palhaço Sem Fronteiras hoje em dia. Tá. Lá no seu site, que é a Companhia Tumateixa, tem alguma coisa relacionada a isso para as pessoas poderem ler e acompanhar? Na Companhia Tumateixa tem só uma menção ou outra, mas no site do Cromossomos, que é ciacromossomos.com.br, no site do Cromossomos tem vários relatos, fotos, vídeos, a gente tem bastante material sobre essas expedições que a gente faz. Maravilha. Vamos repetir então, ciacromossomos.com.br. Isso. Maravilha. Então, quem ficou curioso aí para conhecer esse trabalho, que deve ser fantástico também, né? Ajudar famílias que estão aí em áreas de vulnerabilidade, né? Em função de uma tragédia, enfim, né? E é um trabalho legal aí também da Companhia Cromossomos e dos Palhaços Sem Fronteira aqui no Brasil. Sobre o grupo Giramundo ou Bonequeiro, me explica sobre isso, porque isso já foi na volta do Brasil, né? Quando você já voltou para cá, já com a Laia e provavelmente algum outro boneco já em atividade, né, no seu trabalho, né? Fala pra gente desse grupo aí. Na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu moro em São Paulo, né? Sim. Eu comecei a buscar os grupos que trabalham com teatro de bonecos, comecei a querer conhecer mais, né, dessa área da classe artística, assim. E aí, aqui em São Paulo existem muitos grupos, né, que trabalham com teatro de bonecos. Acho que um dos mais conhecidos é o Grupo Sobrevento, a Pia Fraus. Mas aí eu descobri em Belo Horizonte, na verdade, 2 grupos que têm um trabalho mais com marionete de fios, né? Que é o Grupo Giramundo, que é um grupo que já tem aí 30 anos, mais de 30, eu acho. Sim. E também o Pigmalião Escultura que Mexe, que também é um grupo que já tem aí mais de 10 anos, ambos em Belo Horizonte, que tem um trabalho aí já bem consolidado, não só com marionete de fios, né, com outros tipos de bonecos também, mas bastante com marionete de fios. Quando você fala marionete de fios, só para a galera ter uma ideia, uma boneca igual a Laia, quantos fios ela tem? A Laia tem 20 fios. 20 fios. Hoje em dia. Ela teve 22, ela já teve menos, aí eu fui colocando mais, depois fui tirando, vai experimentando e vendo o que você precisa, o que não precisa, mas a Laia, hoje em dia, ela tem 20 fios. Fantástico, né? E tudo isso manipulado no espetáculo e deixando a galera, né,
absorto assim com aquela situação. Como é que pode um boneco ter esse movimento parecendo gente mesmo, né? Muito legal. Sim. Muito bom. Aí vamos falar sobre os tipos de bonecos, porque eu, na realidade, bem leigo com relação ao assunto, eu lembro do ventríloco, né? Que ele é manipulado por dentro, né? Acho que tem um buraco, sei lá como é que funciona o ventríloco, e eu me lembro especificamente desse boneco, apesar de estar no Nordeste, e eu sei que aqui realmente também tem uma cultura forte com relação aos bonecos, mas você consegue mensurar para mim o número de bonecos que tem que são manipuláveis assim? Olha, são muitos. Eu posso te falar aqui de cabeça alguns, né? Isso, fala alguns Os pra gente. ventrílocos, que são muito conhecidos, os mamulengos, né? Aí no Nordeste tem uma tradição muito forte dos mamulengos, Sim, que são os bonecos de luva, tá. também os bonecos gigantes, Sim, que a gente também chama de habitáveis, que são os bonecos que você entra dentro do boneco. esses são Tem são aqueles lá de Recife, né? É isso, né? Sim, Tá, por exemplo, como os de Recife, sim. tá. Tem também os bonecos híbridos, que são, né, misturados. Então, que uma parte, os bonecos que encaixam no corpo humano, e aí, de repente, o seu braço é o braço do boneco, as suas pernas são as pernas do boneco, né? Tá, Então, tá. uma técnica misturada. Tem os bonecos de mesa, por exemplo, que a gente chama, que são os de manipulação direta, né? Esse que você pega direto no boneco. Sim, De mesa ou de balcão também são conhecidos. Tem os que a gente chama de Muppets, que Muppets. são aqueles que têm uma bocona, o Sim, bocão, sim, também muito conhecidos, os Muppets. sim. Tem os bonecos de vara também. Tem um outro tipo de boneco que a gente chama de bunraku, que é uma técnica japonesa, que são esses bonecos que são manipulados por 5 pessoas ao mesmo tempo. 5 pessoas. Isso, assim, vai uma em cada mão, uma em cada pé, um na cabeça e um na cintura. Olha que legal. E também aqueles de teatrinhos, não tem? Aqueles que são pela luva, como é que você comentou? Isso, fantoche também Fantoches, chamado de né? fantoche, sim. Muito bom. Aí a sua especialidade é só mesmo o boneco com as linhas aí, né? Sim, é o que eu mais faço, né? Eu tenho bonecos também de outras características, né? É. Mas a minha paixão mesmo são as marionetes de fios, justamente porque é um dos poucos bonecos que uma pessoa só consegue controlar todos os movimentos do boneco. Você me perdoa meu comentário, mas a sua paixão é a Laia, porque eu não vi você trabalhando com os outros ainda, então eu posso falar só do que eu vi. Quando eu vejo o jeito que você manipula a Laia, é fantástico aquilo. A Laia cria vida desde quando ela está dormindo na caminha. Galera, você que está ouvindo o programa aqui, esse bate-papo do Dudu Xavier com Júlia Barnabé, ao final eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, que a gente ainda vai falar sobre ele daqui a pouco, para você ter uma ideia do que é que Júlia Barnabé faz com a Laia. Ela deixa todos que estão assistindo apaixonados pela Laia. E eu tenho certeza que você vai ficar também. Tá bom? Aí, Júlia, você em São Paulo, você se apresenta numa praça, né? Eu vou dar aqui o nome da praça, tá? E o local, porque eu acredito que quem mora em São Paulo, capital, pode um dia conhecer esse trabalho pessoalmente lá, né? É a Praça Horácio Sabino, no Sumaré, não é isso? Isso. Tá, isso como é que a gente pode dizer? Tem dias certos para você ir? Como é que funciona a sua apresentação lá nessa praça? Então, é meio intermitente um pouco, né? Porque eu vou geralmente aos finais de semana, sábados e domingos, pela manhã, assim, entre as 10 e o meio-dia eu costumo fazer apresentações, quando eu não tenho apresentações agendadas no final de semana, né? Que, bom, como vocês sabem, final de semana para artistas são os nossos dias úteis. Então, verdade, é verdade. quando eu não tenho outras apresentações programadas, eu vou para a praça. Muito eu bem. e a Rocio. Mas, em geral, é fim de semana, sábado e domingo, por volta desse horário aí de entre 11 e meio-dia, né? 10 e meio-dia, né?
Isso. Ok, 10 e meio-dia. Então, aí você se apresenta lá nesta praça e você também comentou que se apresenta no litoral, né? Qual é a região do litoral que você se apresenta em São Paulo? Sim, geralmente nas férias de janeiro eu vou para alguma praia do litoral norte Tá, e aí passo o mês apresentando lá todo dia à noite. Então já teve um ano que eu fiz na Ilhabela, um ano em Ubatuba e 2 anos em Paraty, que já na verdade já é Rio de Janeiro, né? A primeira praia do Rio de Janeiro. tá. E quando você está nessas apresentações, a atriz principal é a Laia, né? É a Laia. É a Laia, Ela é a estrela do espetáculo. a estrela. E você apresenta então Laia e o Voo da Imaginação, é isso? Isso. Tá. Eu acredito, essa foto que eu preparei, o postzinho aí, é esta apresentação que você está com a Laia? Isso. Ótimo. Então, Laia e o Voo da Imaginação, né? E aí, deixe-me ver aqui, você tem uma apresentação em torno de 20 minutos, né? Que você consegue fazer 2 ou 3 apresentações quando você está na praça, né? Isso. Normalmente faço mais ou menos esse número de apresentações. Maravilha. Você tem assim uma preferência de algum lugar para se apresentar? Porque você se apresenta também em local fechado, né? Que aí você comentou que é contratada, né, para esses eventos, né? Sim, também já apresentei bastante, né? Sesc, SESI, também participo de festivais. Eu particularmente, eu gosto mais de me apresentar ao ar livre, onde Olha, eu sinto que também tem a ver com a atmosfera do espetáculo, né? Eu tá. acho que é onde ela se completa de uma forma bem redonda, assim. Mas como é um espetáculo muito versátil, né? Aham. Ele pode ser montado em qualquer lugar, né? Cabe todo dentro de uma mala. Então também tem esse porquê, né? De ter um espetáculo que possa ir para qualquer lugar. Eu acho que fui estudar teatro físico por isso também, porque eu tinha vontade de poder me comunicar com as pessoas de qualquer lugar, ter um espetáculo que eu possa levar na minha mala para onde quer que eu vá. Então, ele é realmente um espetáculo que dá para fazer em qualquer tipo de espaço, até na casa das pessoas dá para fazer. Ah, tá. Pode ser convidada até, contratada, melhor dizendo, né, para fazer um aniversário, onde tem lá a galera. E sobre isso eu queria comentar também. Quando você está na praça, na rua, se apresentando, as crianças têm uma boa apresentação ali, elas chegam realmente próximo para ver, ou são só os adultos? Como é que funciona isso? Não, as crianças vêm muito. São as crianças que vêm primeiro, né? Elas que chamam os adultos. Muito bom. E elas vêm e ficam do começo ao fim. Acho que a marionete de fio tem uma magia muito especial, assim, por a gente, né, no caso, como eu não toco diretamente nela, ela se move indiretamente, né, através dos fios. Sim. Acho que para as crianças tem uma magia muito especial de ser um boneco que se mexe sozinho, né? O sonho de todas as crianças, que os bonecos delas possam brincar com elas por conta própria, né? E acho que para os adultos tem uma magia muito grande também, tanto de trazer lembranças da própria infância, mas acho que os adultos também têm um olhar para a questão técnica, né? De ver ali o controle, os fios e como é que consegue fazer. Eu acho que é um misto das duas coisas, assim. Muito bom. Acho que as marionetes têm uma coisa mágica. Aí eu queria comentar também se você se apresenta em escolas, já que a gente está falando de crianças, né? Porque eu acho que deve ser legal também, né? Num grupo já grande de crianças para assistir um espetáculo desse, né? Sim, eu faço apresentações em escolas também. E é sempre muito legal quando faço nas escolas, na verdade, porque tem esse tempo com as crianças depois delas poderem fazer perguntas. Geralmente elas querem saber como é que mexe a marionete, que fio que mexe o quê. Muitas vezes elas me perguntam se a marionete é viva, se ela é de verdade, Muito né? bom. Também querer saber sobre a profissão, né, de artista, como é. Que legal, né? Muito bom. Você falou também de um projeto, né, para crianças, né? Você quer falar dele? Então, a gente também tem um projeto de construção, né, de oficina de construção de marionetes, que a gente tem para diferentes idades, na verdade. A gente tem para crianças, Ah, que aí são marionetes mais simples, né, que elas podem fazer com ferramentas simples, assim, do cotidiano, né, tesoura, lixa, cola, preguinho, martelo, né, coisas que são de fácil manuseio, assim.
E temos também outros projetos de oficina de construção que aí já são para adolescentes, para adultos, que são já projetos mais longos. Com relação a eles, eles estão parados só em função da quarentena, né? Você não chegou nem a colocar em atividade. Você nem pôs em atividade nenhum desses projetos ainda, né? Com as crianças ainda não, com adultos sim. Com ótimo. Adultos já demos oficinas, inclusive eu tenho um canal no YouTube, né? Ótimo. Cia Tuma Teixa, em que tem vários vídeos lá, e um deles é um vídeo documentário sobre o processo de construção de marionetes, que chama Laboratório de Construção. Que aí lá dá para ver mais ou menos como que é o processo, como funciona a oficina. Já vamos aproveitar, já que você comentou sobre a rede social aí do YouTube, vamos falar também se você tem Instagram, Facebook, vamos falar das redes sociais de Júlia Barnabé para a galera também seguir e conhecer o seu trabalho lá, tá? Pode falar. Claro. Então, eu tenho tanto no Instagram quanto no YouTube e no Facebook, se vocês procurarem como Cia Tuma Teixa, vocês encontram. Acho que no Facebook, na verdade, é só Tuma Teixa, mas acho que das duas formas dá para encontrar. E tenho também o site, que é ciatumateixa.com.br. Muito bem. E esse Mateixa é com X no final, viu, gente? Isso. Cia Tuma Teixa com X, tá bom? Então, tanto o site é ciatumateixa.com.br, é isso? Isso. Tá. Tanto o site quanto o YouTube, Instagram e Facebook você localiza com esse nome aí, correto? Correto. Muito bom. Já falei aqui sobre a Rócio, né? Ela atua com você tanto no ateliê como também nas apresentações, né? Sim, na verdade a gente tem... eu tenho o meu espetáculo da Laia e eu dirigi o espetáculo dela. Ela tem um espetáculo dela que eu fiz a parte da direção, que se chama Mapulu. E agora a gente está começando um projeto novo, a gente está se inscrevendo num edital para montar um circo de marionetes. Olha que delícia, muito bom. Que aí vai ser as duas juntas mesmo. É edital de municipal, de prefeitura? É um edital municipal, sim, de fomento ao circo. Muito bom. Eu gostaria que quando você, se possível, tiver alguma coisa relacionada a esses projetos, essas coisas novas, lembre do amigo aqui, para você mandar aqui para mim no WhatsApp. Eu vou sempre divulgando para a galera, porque a partir de hoje a gente passa a acompanhar seu trabalho também, tá? A partir de quando eu enviar os vídeos aqui, eu tenho certeza que a galera vai querer acompanhar você, viu? Muito bom. Que bom. E nós vamos falar agora exatamente desse projeto municipal que você fez, que é como é que é? Pontas do Fio da Vida, é isso, né? Isso, as Pontas do Fio da Vida. É fantástico, deu vontade de chorar assistindo, sabia? Eu fiquei muito feliz mesmo de conhecer esse trabalho seu lá, até porque dá a impressão que a gente conhece a Laia mais intimamente, tá? Nesse vídeo, né? E depois, ao final do espetáculo, todo o carinho que ela dedica para as pessoas idosas que estão ali assistindo. E aí vem aqueles depoimentos dos idosos, que é fantástico aquilo, né, Júlia? Fala um pouco pra gente aí, você que esteve lá, né? Sim, Bom, geralmente as marionetes de fio são muito associadas ao público infantil, né? Sim. Mas como eu já comentei, eu acho que assim, é para crianças de 0 a 100 anos. Então, quando eu já apresentei esse espetáculo em mais de 10 países, né? Em 2018, eu fui para a Rússia com esse espetáculo. Fui representar o Brasil num festival mundial de marionetes. E eu fui apresentar, uma das apresentações que eu fiz foi para um público de idosos. E foi uma apresentação muito emocionante, assim. Ali me bateu uma coisa de que eu devia fazer um trabalho com idosos. Sim. Porque os olhos deles brilhavam da mesma forma que as crianças, sabe? E aí, quando eu voltei para o Brasil no final de 2018, eu escrevi um projeto para apresentar esse espetáculo da Laia em núcleos de convivência do idoso. Aqui em São Paulo. E aí eu fui contemplada por um prêmio municipal, né, um edital público, para fazer apresentações nesses núcleos. E eu fazia a apresentação e depois tinha todo um trabalho que eu chamei de Novelos da Memória,
que era da gente trabalhar com as memórias afetivas da infância com a velhice, né? Então, por isso que são as pontas do fio da vida, é juntar infância e velhice num projeto só. E como os próprios idosos me disseram, a velhice é a última infância, né? Então bom. Oi? Muito bom esse texto aí, pode falar. Sim, sim. E foi um projeto muito bonito, assim, porque a gente ia resgatando tanto as memórias deles, né, da infância que eles passaram, e depois ia fazendo um caminho até os dias de hoje, assim. Então, tem também um vídeo desse projeto, tá lá no canal, chama Novelos da Memória, que foi esse vídeo que você assistiu, que tem depoimentos lindíssimos de como que tocou neles, né? As memórias afetivas que vêm a partir do espetáculo. Tá, quando você me enviou o link do seu canal. E lá dentro do link é que eu encontrei o Novelos da Memória, é isso mesmo, né? Ah, isso. Tá, é porque assim, então eu vou passar aqui com mais calma para o pessoal e eu tenho certeza que eles vão gostar demais de assistir, que eu quero que eles assistam especificamente Novelos de Memória, que é muito legal. E aí, Júlia, eu encontro você na televisão. Eu já comentei aí com a galera, eu estava um dia... sem programa aqui na Web Rádio, era um sábado, né? Eu estava sapeando ali na televisão, como dizem, né? E parei no Luciano Huck, tem um programa, um quadro, acho que é Gonga La Gonga, é isso mesmo? Isso. Tá, aí Gonga La Gonga, e eu fiquei assistindo e de repente me aparece Júlia Barnabé com a Laia e faz um espetáculo maravilhoso. E dentro de... Quanto tempo foi aquilo, Júlia? 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto de apresentação. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado, né? Fiquei assim um pouco chateado com a proposta do quadro, porque um espetáculo daquele jamais é para ser julgado, né? Aquilo é uma coisa para você realmente aplaudir só e pronto, e conhecer o trabalho de Júlia, que é o que eu quis fazer quando eu assisti. Aí terminou o quadro, tudo, eu já fui pesquisar, encontrei o site de Júlia e lá encontrei o contato dela e hoje ela está aqui por conta disso, tá? Porque ela precisa de um espaço maior, como a gente está falando aqui, para ela explicar o trabalho dela, para explicar esse voo de imaginação aí com a Laia, para contar toda essa influência, não só numa criança, mas num adulto, né? Que é a última infância, né? Como você falou, que eu gostei dessa frase aí, né? Então, eu falei para a Júlia, por favor, vamos para a Web Rádio para você contar lá para o pessoal da internet sobre esse trabalho seu, né? Aí eu quero saber como é que você chegou até o Caldeirão do Huck, a quem eu agradeço, né? Porque te levou para lá e hoje você está aqui. Mas vamos lá. Na verdade, foi uma das produtoras do programa que assistiu uma apresentação minha em Paraty, Sim. No ano passado. E aí eles entraram em contato comigo algumas vezes para eu apresentar no programa. Sim. E aí dessa vez agora, como era edição online, eles convidaram para fazer esse formato, que é gravar um vídeo, mandar, e aí pela videochamada os jurados faziam aí a pontuação. Mas foi assim que eu fui parar no programa. E você tinha dito também para mim que você já havia sido convidado uma outra vez, né, para um quadro de também acho que 1 minuto, 1 minuto e meio, é isso mesmo? Sim, era pro mesmo programa, na verdade. Ah, tá. Era nesse quadro também, Gonga La Gonga, não, né? Sim. Eles buscam sempre artistas para participar desse quadro. Muito bem. Eu estou acabando de disponibilizar para toda a galera aqui dos meus contatos este vídeo que você apresentou lá para o Luciano Huck, tá? Para eles terem uma ideia do que eu vi naquele dia, naquele sábado, e o espetáculo da Júlia Barnabé com a Laia, né? Que foi um vídeo preparado exclusivamente para aquele quadro no programa, né? Isso. Ótimo, muito bem. Aí eu acho que
eles vão ter uma ideia do que realmente a Laia é capaz de fazer, né? Sim, e lá no canal do YouTube tem um espetáculo, tem os vídeos mais longos, né, desse espetáculo. Esse vídeo de 1 minuto é uma pílula, só para ter uma amostra grátis. É verdade, eu tenho certeza que a galera vai gostar. Você que está ouvindo aí já recebeu aí no seu WhatsApp o videozinho que de 1 minuto que a Júlia Barnabé apresentou no programa do Luciano Huck, né? E aí foi através desse vídeo, através dessa apresentação, é que ela chegou até a Dude Xavier aqui, porque eu fiz o contato com ela. Aí eu até pensei, Júlia, porque foi muito rápido, aí não sei se, né, de repente você conseguiu algum louro, né, com essa apresentação. A gente sabe que a televisão tem uma força muito grande, né, principalmente Rede Globo, né? E aí, o que é que aconteceu a partir dali? Porque nós estamos no período da pandemia, né? Está todo mundo confinado. E o que é que aconteceu com você a partir dali? Porque você já contou para mim, né? Eu gostaria que você falasse para a galera aí. Olha, o que foi muito legal é que abriu portas para eu ter contato com outras pessoas, né? Além do meu círculo social. Sim. E aí as pessoas começaram a me encomendar marionetes. Olha aí. Né, que é uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, mas eu nunca tinha tempo também, né? Assim, como eu comentei, demora um tempo para fazer as marionetes. Sim. E aí a gente começou, assim, a fazer marionetes por encomenda, eu e a Rocio, né, que a gente trabalha juntas. Sim. E aí agora a gente está fazendo também marionetes a partir de objetos. A gente está conseguindo fazer um tempo de produção muito mais curto do que 1 mês, né? A gente tem conseguido construir aí em 1 semana. Isso foi super importante para a gente, porque a gente já estava prestes a ter que fechar o ateliê por não ter renda, né? Sim. Porque a gente vive de fazer apresentação, né? Nosso trabalho, ele pressupõe aglomeração de pessoas. Sim. Então, foi muito legal ter participado do programa, porque eu comecei a conhecer muita gente, começou a entrar em contato. E a gente está fazendo umas marionetes lindíssimas. E todas elas são de fios, como você faz, ou também tem outro tipo de encomenda? Olha, por enquanto as pessoas têm encomendado de fio, assim, porque acho que é uma coisa bem rara de se encontrar por aí, né? Sim. E aí também tem toda a coisa do valor de um trabalho artesanal, né? Então e tem a coisa também de ser uma técnica pouco conhecida, né? Assim, embora a gente tenha bastante, acho que no nosso imaginário, não é uma coisa que se encontre tão fácil por aí. Ok. Mas a gente faz também outros modelos de boneco, sem ser só de fio. Alguns comentários já começaram a aparecer aqui no grupo, né? As pessoas que já assistiram o vídeo, tá? Muito linda. Outro comentou que não consegue desenhar nem uma linha, né? tá te dando os parabéns aí, porque realmente é fantástico. Eu adorei, tá? E fico feliz demais de você ter vindo aqui bater esse papo comigo, tá? Infelizmente está chegando aí a hora da gente despedir da galera, mas eu espero que eu tenha conseguido. O meu intuito aqui era de passar o seu trabalho, que eu respeito muito a partir de quando eu conheci, sabe, você como artista, eu respeito muito, e principalmente porque você se apresenta na rua, né? A gente fica imaginando isso, né? Um trabalho tão refinado igual o seu sendo apresentado na rua, né? E aí você gosta dessa coisa de estar ao ar livre, com essa alma livre também para criar e para fazer a Laia viajar, né? Porque a Laia é Laia e o voo da imaginação. Olha que coisa espetacular, e é verdade, ela realmente viaja também com você manipulando, né? Sim, eu até queria dizer isso também, Dude, que muitas vezes as pessoas imaginam que os artistas de rua estão apresentando na rua por falta de opção. E, na verdade, no meu caso, é precisamente o contrário. Para mim, estar na rua é uma escolha política, inclusive, porque legal. A rua, para mim, é o espaço mais democrático que existe, em que toda e qualquer pessoa que quiser pode chegar e assistir o espetáculo, né? A gente não está separado por um valor de ingresso, não entra só quem pode pagar uma quantia X pelo ingresso, todo mundo pode assistir. E aí, no final, as pessoas contribuem, né, com esse ingresso
ao contrário, ingresso invertido, Sim. né? Com o valor que puderem, que quiserem. Mas eu acredito que a rua é um espaço para a gente estar, para a gente conviver, para a gente compartilhar. Lindo, lindo, Júlia. Eu agradeço demais, viu? Você é uma pessoa iluminada, não só a Laia que você manipula, mas você também é uma pessoa iluminada e eu agradeço muito você ter aceito esse convite para vir bater esse papo comigo, tá? Chegou o momento da gente despedir da galera, você fique à vontade, se você quiser acrescentar alguma coisa, né, para o pessoal poder ver de perto, reforçando aqui também que você que está ouvindo, vá ao YouTube, né, Companhia Tumatexa, Cia Tumatexa, né, lá também no YouTube, né, Júlia? Isso. Cia Tumatexa, aí você entra nessa rede social de Júlia e se inscreva lá, é importante se inscrever no canal dela, é um canal muito bonito, tem vídeos muito legais para você assistir. Daqui a pouco eu vou buscar o vídeo exclusivo, que é o do Pontas do Fio da Vida, né? Que ela fez o trabalho com os idosos, que eu faço questão que você assista diretamente esse daí, porque tem a apresentação da Laia desde que ela está dormindo, e Júlia vem e faz um carinho nela. É lindo, só você assistindo mesmo para você ver que coisa fantástica, né? Então eu agradeço demais, tá? Fica com Deus, né? Se cuide aí com essa pandemia louca, né? Mas fico muito feliz de você ter aceito vir bater esse papo comigo, viu? Pode despedir da galera aí, por favor. Dude, eu que agradeço muito o convite, eu adorei participar do programa, espero que eu possa ter levado um pouquinho aí dessa tradição para frente, para não deixar ela morrer, das marionetes de fios. Eu gosto muito de poder compartilhar isso e agradeço demais esse espaço, e a todos e todas que estão ouvindo, quiserem entrar em contato comigo, já tem aí os meios e estou aqui. Muito obrigada. Obrigado a você, querida. Fica com Deus, viu? Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Outro.